Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. A você que está aí nessa linda manhã nos acompanhando na nossa escola bíblica dominical. Estou pedindo permissão para você aí para tirar a máscara, dizer que nós estamos aqui, mas pouquíssimas pessoas fazendo esse culto online, ou melhor, essa escola dominical online com vocês, né, mas seguindo todas as recomendações e seguindo os decretos que o nosso município decretou aqui na nossa cidade. Então, peço permissão dos irmãos para tirar a máscara. Espero que em Cristo Jesus você tenha um excelente dia, um excelente domingo e que nós possamos estar nessa manhã aprendendo acerca do que o Senhor tem para nos dar. Gostaria que vocês colocassem de pé e abrissem comigo a sua Bíblia no Salmos de número 19, versos de número 1 ao verso de número 7. Salmos 19, versos de 1 a 7 é a nossa meditação nesta manhã. Salmos 19, versos de 1 a 7. A palavra do Senhor nos ensina assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Este salmo, esse canto descrito pelo salmista Davi, é um salmo não somente que é constituído pelas palavras, pelas ações ou por um estilo de um hino que glorifica e exalta a Deus, mas também revela como Deus ele é fiel diante das dificuldades com as quais nós estamos vivendo. O que eu posso dizer para todos vocês é que os céus proclamam a glória do nosso Deus. A criação anuncia o poder, a majestade, a glória daquele que é digno de toda honra, de toda glória. E todas as obras são produzidas pelas mãos do nosso Deus Santíssimo. É interessante que o dia dá o testemunho de outro dia. A noite revela não somente o conhecimento, mas a grandeza do nosso Deus. É interessante que por mais que o homem ele possa estudar, ele possa se aprofundar com relação à criação, ele jamais vai entender a dimensão do que é a criação de todas as coisas, porque o nosso Deus ressurreto ele é muito grandioso, ele é poderoso. É interessante que na sexta-feira, após a chuva que caiu na sexta-feira, eu tive a oportunidade de poder sair ali de casa, né, e olhei e diante das nuvens eu pude ver os raios solares, né, os raios solar ultrapassando ali as nuvens, e eu estava vendo a beleza, o poder, né, a magnitude de quem é o Deus que eu e você glorificamos. O que o texto vai nos ensinar no versículo de número 4 é que a terra faz ouvir a voz do Senhor, até os confins do mundo testemunham de quem nós glorificamos, quem nós exaltamos. Versículo de número 5, versículo de número 6, então vai discursar ou vai testemunhar algo que é o reflexo do poder do nosso Deus. Né? O sol, ele não somente representa, né, algo forte, poderoso, algo que esquenta, mas que demonstra, né, todo o seu poder, mas é só a prefiguração de que Deus ele está muito acima daquilo que nós podemos considerar como algo muito mais poderoso. Há um tempo atrás eu estava assistindo um filme do Nicolas Cage chamado Presságio, né, onde depois vale a pena você assistir, é um filme, né,
que vai falar claramente ali sobre predestinação, mas esse não é o nosso assunto, né? Mas ali, né, no final, né, ou no meio do filme, né, ele descobre que vai ser destruído, né, seria destruído pelo Sol, né, teria uma grande explosão solar que iria atingir em cheio a Terra, né? Interessante que a gente olha para a criação, a gente olha para a força de uma chuva, né, para os tornados, a gente olha, né, para o poder de um raio e a gente vê, enxerga e percebe que isso tudo é permissão, ou isso tudo é criação daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Versículo de número 7 vai dizer então que o nosso Senhor é perfeito, e não somente o nosso Deus é perfeito, mas a lei dele nos garante essa perfeição e restaura a nossa alma. O nosso Deus, ele é testemunho fiel de tudo que ele fez, de tudo que ele planejou e de tudo que ele está concretizando. E ele dá sabedoria simples. Nós somos simples, nós somos limitados, nós somos seres totalmente dependentes, porque nós somos criaturas de Deus. Infelizmente o pecado acometeu, né, toda a criação, mas em Cristo Jesus, eu e você temos livre acesso ao Pai. Eu e você conseguimos ver a grandiosidade do nosso Pai. Eu e você sabemos que mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, nós temos a quem honrar, glorificar, clamar e buscar. Nesta manhã, eu gostaria que você tivesse a consciência e a certeza que o nosso Deus é um Deus excelente e tem a excelência de toda a criação. Nós olhamos e vemos que as situações, elas estão difíceis, mas Deus, ele sempre teve, ele tem e jamais perderá o controle de todas as coisas. Por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, podendo cultuar, louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua infinita graça e misericórdia derramado nas nossas vidas. Quero agradecer, Pai, porque a tua criação revela quem o Senhor é. A criação mostra o teu poder, a tua grandiosidade. E revela-nos que o Senhor sempre foi, continua e sempre continuará sendo Deus. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e clamamos que o teu Santo Espírito continue guiando a igreja triunfante do Senhor até o dia que o Senhor irá resgatar a tua igreja, ou até o dia que o Senhor irá nos chamar para a eternidade, onde gozaremos de uma vida santa, perfeita e gloriosa em Cristo Jesus. Fortaleça os nossos amados irmãos. Ouve, Pai, os nossos clamores. Cuide, Pai, para que as soluções dessa pandemia possam ter a autoridade e a autorização do Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo em nome do teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, como nós sempre falamos todo domingo aqui, né, nós mandamos o boletim para você no nosso aplicativo, né, de WhatsApp, nos avisos. E se por acaso você não recebeu o boletim, por favor, entre em contato conosco para nós enviarmos o boletim para você. Lá tem todos os avisos, os irmãos que infelizmente estão acometidos com a Covid, aqueles que se recuperaram, enfim, todos os nossos avisos estão ali. Esperamos os próximos decretos aí do nosso município para estar comunicando aos irmãos posteriormente. E sem delongas, gostaria que você abrisse as suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo de número 12, versos de 5 a 10. Atos 12, dos versos 5 a 10. Nós estamos estudando a questão da unidade, da oração. Semana passada nós demos uma pincelada dos versos 1 a 5, né? Nos focamos no versículo número 5 e hoje nós vamos estudar até o versículo de número 10. Vamos nos aprofundar, vamos tentar entender, né, tudo o que se passara aí com o apóstolo Pedro, as circunstâncias, né, do poder dos homens, das mulheres, né, da igreja que busca ao Senhor a oração, né, do corpo ressurreto que clama ao nosso Deus, e não somente clama ao nosso Deus, mas a perspectiva de saber que em
no tempo oportuno, Ele não somente ouve os nossos clamores, mas Ele responde às nossas orações. Atos 12, versos de número 5 ao verso de número 10, a palavra do Senhor nos ensina assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Bem, meus irmãos, aqui nós temos a resposta da oração que a igreja, ou parte da igreja, estava fazendo em favor de Pedro. Conforme nós vimos semana passada, né, a unidade da oração, ela corresponde, a unidade da oração, ela corresponde a uma igreja, a um povo, a um corpo que ora e intercede ao Deus ressurreto. Né, o contexto aí dos versos de número 1 ao verso de número 5, né, vai nos relatar que Herodes Antipas I, né, ele havia prendido, né, alguns cristãos. Dentre eles, ele prende Tiago, né, filho de João. Né, Tiago era um dos apóstolos, e não somente o prende, mas o que o texto vai nos mostrar, o que o texto vai nos dizer, é que Tiago, ele é morto. Né, ele é morto, né, e o povo judeu, ele fica feliz com a atitude, né, feita, né, com este homem cristão, servo do Senhor. E então Herodes, ele decide então, o Herodes então ele decide entregar também a Pedro. Pedro também iria à praça pública, ele seria entregue para um julgamento, mas esse julgamento, né, iria sentenciá-lo à morte. O que, né, o ser humano, né, não se esquece, né, o que o ser humano precisa compreender e entender é que Deus, ele tem um controle de todas as coisas. E não somente ele tem o controle sobre todas as coisas, mas Deus, ele ouve a oração do seu povo. Como C.S. Lewis diz, vimos semana passada: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem precisa dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. A igreja do Senhor viu o problema que Pedro estava enfrentando. Pedro, ele se encontra preso, e a igreja decide orar ao Senhor. A igreja decide se reunir, ou pelo menos parte dela se reúne em oração, e não somente se reúne em oração, clama ao Senhor ressurreto para que algo extraordinário pudesse acontecer. E aí, a gente viu semana passada a oração que faz a diferença. A oração que faz diferença é aquela que é dirigida a Deus. A oração que faz diferença é aquela que não enxerga impossibilidades. Pelo contrário, enxerga todas as possibilidades. A oração que faz diferença é aquela oração que persevera em conhecer ou em reconhecer a ação de Deus em todos os aspectos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o povo de Deus, ou parte do povo de Deus, estava orando incessantemente e clamando a Deus para que o poder dele fosse manifesto na vida do apóstolo Pedro. E aí Charles Spurgeon diz algo interessante. Ele diz assim: nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Deus, ele ouve a oração dos seus filhos. Deus, ele ouve a oração da igreja. Deus, ele ouve a oração de todo aquele que dobra os seus joelhos e o busca em espírito e em verdade. Então nós vimos isso semana passada. Semana passada nós compreendemos todo o contexto que fez com que Pedro
se encontrasse numa situação muito delicada, numa situação muito difícil. E aí nós então adentramos então no versículo de número 6 ao versículo de número 10. E aí eu quero chamar a atenção de vocês sobre a unidade e oração. Essa unidade da oração, ela começa a ser definida ou refletida, com uma resposta de Deus à oração do seu povo. Martim Lutero, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. A oração do povo de Deus, a oração da igreja, faz com que eles não encontrem outra solução a não ser ir clamar o Deus ressurreto para que resolvesse o problema deles. E o problema deles era na libertação do apóstolo Pedro. E essa libertação, ela ocorre num momento complicado. Por quê? Porque o evangelho de Deus estava se expandindo, o evangelho do Senhor estava sendo proclamado, e isso trazia grandes problemas para a economia de várias cidades, para o culto, a adoração a deuses, e se incomodava a elite época, o evangelho que não somente curava, mas o evangelho que libertava, e isso trazia sérios problemas. E então a Pedro, ele se encontra preso, ele se encontra num momento delicado, onde o versículo de número 6 vai dizer que Herodes estava pronto para apresentá-lo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse próximo slide. Esse próximo slide, eu peguei a figura aí e mostrei mais ou menos essa situação. E semana passada eu fiz uma colocação provocativa mesmo, uma pergunta provocativa para que a gente pudesse de alguma forma estar conversando um pouco sobre essa pergunta. Semana passada, você pode olhar lá que no vídeo de semana passada, fica até o desafio para você que não assistiu assistir, ou você que assistiu assistir de novo, que a pergunta é: por que Herodes ele coloca 4 soldados para ficar com Pedro? Percebam que ficavam 2 do lado de Pedro. Pedro, ele está algemado, ele está preso nas suas algemas, e tem mais 2 na porta. E a pergunta é: por que Herodes ele toma tantas precauções? Que levou Herodes a tomar tanto cuidado com um homem que não era guerreiro, com um homem que não tinha uma habilidade excepcional com espada. Provavelmente Pedro, ele tinha habilidade com redes, porque Pedro era um pescador. Pedro, ele tinha habilidade com o mar, ele tinha habilidade em pescaria, e ele tinha habilidade com a pregação do evangelho, porque ele se tornou pescadores de homens. Ele não tinha habilidade com a guerra, ele não tinha habilidade com as questões que envolvia habilidade em uma luta armada, ou no corpo a corpo. Ele não tinha uma habilidade com relação a alguma luta, ou ter desenvolvido alguma arte marcial. Ele não tinha habilidade com relação a nada disso. E essa é uma pergunta intrigante. Por que Herodes toma tantas precauções? Aí, meus irmãos, nós precisamos olhar um pouco para a história bíblica. Por quê? Porque Herodes, ele fala: precisamos de 4 guardas. E todas as vezes que for trocar, eu não quero que fique nem um momento menos de 4 guardas. Então o texto vai nos relatar aí anteriormente, que no versículo de número 4, que ao lançar Pedro no cárcere, havia 4 escoltas, aonde toda a troca, 4 guardas estavam responsáveis para cuidar de Pedro. E aí eu quero levantar algumas questões com vocês. Primeiro, Herodes, ele conhecia a história de Cristo. Ele conhecia, ele poderia não acreditar, mas ele conhecia a história de Cristo. E é interessante que a história de Cristo vai trazer algumas narrativas. Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. Segura o texto aí de Atos, desculpem, e vamos comigo para Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. Vai sair também aí no nosso
no nosso, como é que fala, no nosso, no áudio, legenda, obrigado, Thiago, a nossa legenda aí, né? Mateus 27, versículos 62 a 66, que nos diz assim, preste atenção, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei, tá? O embusteiro é o Senhor Jesus, tá? Só para vocês entenderem. E aí, versículo de número 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram um guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A primeira verdade que fica com relação às precauções que Herodes estava tendo com Pedro, era que ele já tinha escutado a história, né, de um Jesus, né, de um Cristo que veio, morreu, como nós conhecemos toda a história de Cristo, né, segundo os evangelhos, né, mas ele disse que no 3º dia ele iria ressuscitar. Então os fariseus, escribas, né, já manipulando a situação, chega na época, né, para Pilatos, e diz, Pilatos, olha, tem uma história aí, né, que está dizendo que esse, como é que pode dizer, esse impostor, né, esse insurreto, né, esse mentiroso, ou essa fraude, disse que ele daqui 3 dias ele vai ressuscitar. Mas nós sabemos que ele é homem como cada um de nós. Mas para nós estarmos garantidos, coloquem guardas ali para vigiar, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo, e ao roubar o corpo possam dizer que ele ressuscitou, ele não se encontra mais ali. Né? Herodes sabia dessa história, mas o que chama atenção é que nós não só cremos, como nós sabemos que Jesus ressuscitou, né? E o próprio texto do Evangelho de Mateus vai relatar isso. Mateus 28, versículo 4, diz o seguinte, aí para baixo um pouco diz, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Olha só, o que é que vai dizer? Passado 3 dias, né, no primeiro dia da semana, né, Maria Madalena e a outra Maria, né, foram até o sepulcro, né, e aí teve um grande terremoto e aparece o anjo do Senhor. Presta atenção, aparece o anjo do Senhor. É interessante que lá em Pedro vai aparecer o mesmo anjo. Mas espere aí que a gente tem mais histórias bíblicas para contar. E aí diz que ele chegou, removeu a pedra e assentou-se, né, diante dela. E diz que seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. Presta atenção, meu irmão, dependendo do raio, né, que corta o nosso céu, né, dependendo da intensidade, da força, né, da luz que brilha, nós ficamos morrendo de medo. Imagina você, né, tendo a visão, né, de um anjo, mas, né, a figura é como se fosse um raio parado na sua frente. Os guardas ficam tão atemorizados, eles ficam com tanto medo, que eles desmaiam, eles ficam como se estivessem mortos, que ele falou, ó, deixa eu ficar aqui quietinho que eu não vou mexer com isso não. Né? Então, o que acontece é isso, mas olha só a história que então recontada, versículos 11 a 15 aí, de Mateus 28, diz então, versículo 11 a 15 aí, e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados.
Então percebam uma coisa, meus irmãos, questão de corrupção, questão de compra, né, de silêncio, ou questão de historinhas, isso aí sempre aconteceu na história, isso aconteceu até com a história de Jesus. Então, meu irmão, sempre quando, né, a gente escuta, né, histórias aí de suborno, etc., isso aí sempre teve na história e infelizmente isso vai acontecer até a gente estar no novo céu e na nova terra. Mas o texto continua. Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então percebam que a história inventada ela é contada até os dias de hoje. Né? A gente teve aí a libertação, né? Só fazendo aqui um paralelo, né? Do ex-presidente da República. Eu não vou citar aqui o nome, né? Mas enfim, teve a libertação aí, né? O ministro Edson Fachin, né? Com uma canetada, né? Ele cancelou, né? Todo o julgamento, todo o processo que teve aí da Operação Lava Jato com relação a Petrobras, né, Petrolão e etc. tal. O que chama atenção é que o ex-presidente, ele fez, né, o pessoal, ele fez, né, várias, né, ele fez um pronunciamento, falando um bocado de coisas ali. Né, mais interessante é que ele diz, né, que que a gente tem que abrir o olho, né, porque de fato, né, não escolheram, né, os líderes corretos para estar governando esse país, né, mas que ele e os seus é que sabe escolher quem vai ser os que sempre escolheu as pessoas certas para governar o país, etc. E aí, no áudio, né, assim, no vídeo que fizeram, né, mostra ele falando isso, aí depois mostra, né, o ex-presidente, né, com então governador ou então candidato ao governo do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos aí por inúmeras irregularidades, corrupção, desvio de recursos públicos, etc. tal. Então, aí tem gente que acredita, né, que esse cidadão, né, é uma pessoa que foi julgado em várias instâncias, né, e condenado, né, por múltiplas provas, né, mas ele, né, diz algo, né, e muita gente acredita. Né? Então a gente percebe que parece que a história ela não muda, muda só os personagens. Mas a história aí de invenções, de corrupção, de suborno, é algo que, né, é marcado na nossa história. Então a primeira precaução de Herodes é com relação à história de Jesus. Ele conhece a história de Jesus. Mas a gente vai olhar, a gente vai perceber, e aí vem a segunda visão aí, né, do nosso slide, é que Herodes também soube da libertação de Pedro e o apóstolo João, Atos capítulo de número 5. Né? Então a gente vai perceber que o poder do nosso Deus, ele se encontra na história, né? E Pedro, ele é parte integrante do que Deus não somente fez, mas faz. Atos 5, versículos 17 a 25, presta atenção. Atos 5, dos versículos 17 a 25. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, olha só, o anjo do Senhor, né? Se você perceber, é o mesmo anjo do Senhor, lá de Cristo, abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e a todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltaram, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo.
Herodes, ele tinha razão sim para ter precaução. Ele tinha muita precaução. Porque a história vai revelar que Pedro, ele não era qualquer pessoa. Porque Pedro, ele foi e ele era discípulo de Jesus. Ele foi porque ele andou com o próprio Cristo ressurreto, e ele era apóstolo porque ele servia a Cristo. Então Herodes, ele sabia da história de Cristo, e ele também sabia do que já havia, né, acontecido, né, com o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Né, esses homens estavam presos, né, e aí o anjo do Senhor vai, retira eles da prisão, né, e fala, ó, vai lá para o templo ensinar, né, sobre a vida, vai lá ensinar sobre o evangelho ressurreto, o evangelho verdadeiro. Né? E aí é interessante que os principais sacerdotes, né, os líderes da cidade falam, vai lá pegar aqueles abençoados, vai lá pegar aqueles incircuncisos. Né? E aí quando eles chegam lá, né, é interessante, né, que não precisou arrombar cadeias, né, não precisou, né, matar ninguém, não precisou fazer um motim, não precisou, né, dar uma porçãozinha, né, para os guardas dormirem, não precisou de nada. Eles chegaram lá, os sentinelas estavam no lugar, né, tudo estava correto, né, o cadeado estava ali no local correto, tudo estava correto. A única coisa que não estava correto eram as pessoas que deveriam estar ali e não estavam. Herodes, ele tinha que tomar precaução, sim. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender. E aqui vem então a terceira parte do nosso slide, né, que o anjo, ele aparece como uma luz a Pedro e o tira da corrente. Eu não sei se essa figura está bem feita aí, mas eu tentei aí pegar uma figura mais parecida possível, né, aí para que a gente tenha uma ideia, né, de que o homem, por maior segurança que ele possa ter, por maior precaução que ele possa fazer, por maior que seja o seu poder ibélico, ou o seu poder de ação, de persuasão, de autoridade, ele não é nada diante de Deus. Ele não é nada diante do Todo-Poderoso. Ele não pode absolutamente nada contra aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Meu irmão, minha irmã, a gente vive um momento delicadíssimo, um momento difícil, né? A gente está aí frustrado. Depois nós vamos compartilhar mais à noite no nosso culto, né, algumas frustrações que nós estamos enfrentando, né? Principalmente frustrações que o povo brasileiro, né, vem enfrentando aí já, né, há décadas, séculos, sei lá como você queira definir. Né, com relação a um governo difícil, né, a um judiciário, né, totalmente, né, incapaz de seguir a Constituição, né, um legislativo, né, totalmente, né, incoerente. Enfim, a gente olha para o cenário, né, parece que a gente fica, né, a ver navios, parece que, né, a gente não tem segurança nenhuma, parece que a gente não tem a quem socorrer, a quem clamar, a quem buscar. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus ressurreto, ele tem o controle de todas as coisas. E não somente ele tem o controle sobre todas as coisas, mas ele demonstra, ele deixa claro que a unidade da igreja, ela se revela quando ela busca de fato, de verdade, aquele que é digno de toda a nossa adoração, aquele que é digno de toda o nosso viver, o nosso ser. Meu irmão, minha irmã, diante das circunstâncias adversas que nós estamos vivendo, nós temos a palavra de Deus que testemunha aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, aquilo que Deus sempre manifestou na história da humanidade. Eu quero trazer uma palavra, né, ou trazer palavras de ânimo para você, dizer que o Deus que manifestou o seu poder, né, em revelar que Cristo não estava naquele lugar, mas Cristo havia ressuscitado. Esse Cristo nos deu liberdade, esse Cristo nos deu acesso ao Pai, esse Cristo é fiel e disse, olha, vocês fiquem tranquilos porque vocês não vão estar sozinhos, e deixarei com vocês o Consolador. O Espírito Santo de Deus está com o seu povo. O Espírito Santo de Deus, ele se revela não somente no cuidado, mas ele se revela
né, com homens que fizeram a diferença, homens que pregaram o evangelho da graça, da verdade, homens que enfrentaram inúmeros obstáculos, inúmeras lutas, mas cada um deles se mostrou fiel e servindo aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, eu não estou sozinho. A Bíblia nos relata e nos revela que homem nenhum tem controle sobre absolutamente nada. Deus, ele tem controle sobre tudo e sobre todos. E aí, o nosso slide vai nos trazer aí uma oração, né, de Billy Graham. Eu sempre falo que um dos homens que mais, né, marcaram o século XXI, é um dos homens que mais levou o evangelho aos quatro cantos desse mundo. Ele vai dizer assim sobre a oração: a oração não deve ser um fardo, mas um privilégio que Deus graciosamente nos deu porque quer a nossa comunhão. A oração nos leva à comunhão com Deus Pai, mas a oração também tem que nos levar à comunhão uns com os outros. Meus irmãos, num momento tão complicado, tão difícil, né, onde inúmeras pessoas, né, estão ligando, pedindo oração, pedindo a orientação, pedindo ânimo, alegria, né? É interessante que a gente conversa, né, hoje, né, é bom que a gente tem, né, acesso, né, à tecnologia, mas é interessante porque com todas as pessoas que a gente conversa, né, e a gente às vezes percebe aqueles que às vezes estão tão, né, enfraquecidos emocionalmente, estão afetados, né, mentalmente, às vezes financeiramente, enfim, são vários aspectos que têm afetado inúmeros irmãos. O que me chama a atenção é que com todos eles com os quais a gente conversa, né, via de regra eu falo assim: eu posso orar por você? Né, até aqueles que fazem aniversário, né, sempre que eu posso, né, eu ligo. E eu ligo, dou os parabéns, né? E sempre falo: eu queria orar por você, né? Eu queria, né, você tem algum pedido? Gostaria de ter uma oração contigo. É interessante que nenhum fala assim: pastor, liga depois, porque agora, né, eu estou fazendo um negócio aqui, ou chegou alguém aqui, ou eu tenho essa responsabilidade. É interessante como todos, né, quando eu falo: posso orar por você, ou posso orar com você, ele diz: claro, pastor, vamos orar agora. Porque a oração, ela não só revela a quem nós podemos clamar, mas a oração, ela é a revelação do poder do Deus ressurreto. Versículos de número, voltem lá para Atos 12, versículos de número 7 em diante, vai dizer que o anjo do Senhor, ele vem, e ele não só liberta as cadeias que prendiam Pedro, mas ele cinge, né? Ou seja, ele cinge o que? Levante-se, né? Coloca as sandálias e vamos embora daqui, né? E Pedro, né, fica: mas tem os guardas aqui, né? Tá tudo muito bem guardado, tudo bem vigiado, né? O anjo fala: fica preocupado não, meu irmão, vem comigo, vem na fé, né? Anda comigo que é sucesso, né? Pedro, é interessante que Pedro, ele acha que ele está tendo uma visão porque ele estava dormindo, né? Ele acha que aquilo ali é um sonho, ele acha que aquilo ali não é real. O versículo de número 10 vai dizer que que o anjo estava ali, né, abrindo as portas para ele, né, o livrando, mas ele não conseguia enxergar claramente porque ele achava que aquilo ali era uma visão. Até que quando ele sai, né, da porta de ferro, ele sai da cidade, olha que Pedro vê que ninguém pôde segurá-lo, automaticamente ele diz: eu fui libertado. Meu irmão, minha irmã, aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, automaticamente tem a vida transformada pelo nosso Senhor e Salvador. Uma vida, quando se converte, é impressionante como é automático o chorar, o se arrepender, o glorificar, o exaltar o ressurreto. Meu irmão, minha irmã, transformação, conversão, libertação
vai muito além das algemas que o anjo tirou de Pedro. A libertação, ela ocorre nos corações que foram quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa escola bíblica dominical, eu quero encerrar a nossa fala dessa manhã, dizendo para você que servir a Cristo é um privilégio. Levar o evangelho da graça, da verdade, é uma satisfação. Dizer para você que existe esperança. Existe esperança. Porque esperança é algo muito maior do que a gente só querer acreditar. É a gente ter a convicção de que algo vai se expandir, algo vai resplandecer, algo vai acontecer. Porque no Antigo Testamento, a esperança se concretizou em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, nós aguardamos a esperança daquele que voltará para resgatar a sua igreja. O que cabe a nós, servos honrados, lavados e remidos pelo sangue poderoso de Jesus, é continuar levando o evangelho da graça, da verdade, que me libertou, que te libertou, que nos deu vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Agradecer ao Senhor, porque a revelação do Senhor mostra que o homem não tem o controle sobre absolutamente nada. Por maior que possam ser as precauções humanas, todas elas caem por terra, pela autoridade, pelo poder, pela infinita graça e satisfação que o Senhor tem, não somente na sua criação, mas aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, diante dessas circunstâncias adversas que nós vivemos, que a gente possa ter a alegria de dizer que estamos livres do pecado, estamos livres da condenação eterna, estamos livres da morte eterna. E por mais que possamos ser afligidos por todas essas situações difíceis, o que está sendo preparado para nós vai muito além do que pensamos ou imaginamos. E cabe a cada um de nós continuar a missão que o Senhor confiou e deu a cada um. Fortaleça-nos em tudo. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se Deus assim vos permitir, nos encontraremos às 18h30. Se cuida, que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor.